Qual é para essa manhã, pensando no conteúdo programático que eu vou passar para vocês, e antes até, uma vez que nós nos expomos ao estudo, duas questões são fundamentais para a gente pensar aqui, e aqui eu quero começar, quando a gente se expõe ao estudo, certo? Nós não somos aqui, nenhum de nós que vamos estar aqui se apresentando na aula para todos nós, são teólogos, são professores natos, somos leigos no tema, certo? Eu também estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo, e nós vamos utilizar sempre, na medida do possível, os irmãos que já estão atuando na igreja, que já abrem cultos, os obreiros, os presbíteros, para que possam estar nos auxiliando aqui também. É claro que nós vamos conversar antes, vamos passar o tema, é claro, se você se sentir à vontade, não vamos forçar ninguém, mas é muito importante com que não fique canalizado em cima de uma única pessoa, mas que todos possam, de uma certa forma, poder estar participando também. Quando a gente pensa em estudos, duas questões são fundamentais para a gente poder começar o caminho, antes de entrar no tema em si. Eu fiquei pensando sobre isso e pedindo uma inspiração para poder comentar com vocês hoje, duas questões fundamentais. E a primeira delas que se impõe é a gente pensar qual que é a necessidade de um estudo. Qual que é a necessidade desse estudo no qual nós estamos nos propondo? A primeira é esclarecer alguns termos, para não ficar, na minha opinião, para não ficar, não, isso é a ideia do Juliano, é o pensamento do Juliano. Então, nós vamos colocar um tema, uma nomenclatura, que a gente vai usar a partir de agora, no que diz respeito à ideia central do pensamento cristão, da ideia cristã, a partir dos evangelhos, dos apóstolos, e do que a tradição da igreja fundamentou como dogma, vamos dizer assim, como um pensamento correto acerca da palavra, que nós vamos instituir aqui, que eu já falei, que é o pensamento cristão. Então, tudo que diz respeito à verdade da palavra, então não é a verdade conforme o Juliano, é a verdade conforme o pensamento cristão. Então, essa terminologia, essa nomenclatura vai ficar sempre patente para nós. Quando você ouvir falar do pensamento cristão, é a verdade daquilo que a igreja, ao longo de anos e séculos, fundamentou como verdade, certo? Então, o pensamento cristão é fundamental. Então, o que o pensamento cristão fala acerca de determinado tema? O que o pensamento cristão fala acerca de determinada data? O que o pensamento cristão fala acerca de determinado autor? Então, vamos fazer assim que a gente tira essa questão pessoal, é a ideia do professor Juliano. Não, é o pensamento cristão que afirma. Qual é a base de estudo que a gente vai tomar aqui, como nos foi proposto numa reunião? A gente vai partir do início do pensamento cristão acerca da igreja, certo? Então, o que a igreja, enquanto igreja, seja ela física ou universal, qual é o contexto dela? Não apenas o pensamento na sua teologia, vamos colocar assim, simples e na sua essência, não entrando em sistematização teológica, são duas coisas opostas, talvez ao longo do tempo a gente possa explicar essa diferenciação, mas qual que é a base que a gente vai tomar? Eu trouxe aqui, só para os irmãos saberem, para não falar, é o pensamento do Juliano. Eu trouxe minha mini biblioteca, um pouquinho dos meus livros, que é a base da onde a gente vai tirar os estudos para os nossos domingos de manhã, tá certo? Então, é uma série de estudos e eu vou me aplicar a isso, para que a gente possa realmente trazer um conteúdo bacana. Ali está a base, ali tem historiadores, ali tem manual, ali tem dicionário, ali tem alguns autores que são consagrados e que são livros que são utilizados em universidades, e para a gente poder realmente ter uma base bacana, de uma maneira simples, mas bacana, sabendo que a gente não está tirando o conteúdo que vai ser passado da ideia de ninguém, mas sim é fundamentado em critérios, em história, em opinião, em pessoas que realmente debruçaram a sua vida como historiadores, arqueólogos, para estudar e trazer para a gente essa informação, e vou ser apenas esse porta-voz que vai organizar esse estudo e trazer para a gente aqui no domingo pela manhã. Uma vez definindo de que a ideia de estudo vai estar pautada no pensamento cristão, cabe a gente responder o que é o estudo, qual que é a necessidade desse estudo no que diz respeito a esse pensamento cristão. Juliano, por que se diferenciou o que a gente faz, o que a gente acredita aqui como pensamento cristão? Porque a gente parte de dois caminhos para o nosso estudo. Qual? O primeiro é um caminho proveitoso
Porque a gente parte de um conteúdo que não nos é estranho, certo? Porque quando a gente fala de pensamento cristão, todos nós carregamos alguma informação. Quando a gente fala de Jesus, todos nós carregamos alguma informação. Quando a gente fala de história da igreja, todos nós carregamos alguma informação. E ainda mais numa igreja, nunca que vai ser estranho. Mas a gente encontra o outro lado da moeda também. Se de um polo a questão é bacana porque já estamos começando, no outro polo é um conceito delicado, porque a gente parte muitas vezes de um senso comum. São muitas pessoas vindas de diversas frentes denominacionais, ideias de pensamento. A gente percebe nas conversas na periferia que a gente tem, cada um pensa de uma forma, e o desafio é estabelecer um caminho único. Nessa multidão de pensamento, é um grande desafio. Então é a gente encontrar esse caminho entre o senso comum e aquilo que realmente é a compreensão da palavra de Deus do pensamento cristão. Por exemplo, o que seria, a título de exemplo, a gente poder exemplificar isso aqui, ficar fácil para a gente entender o que eu estou falando. Quando a gente fala, por exemplo, de palavra de Deus, é normal a gente olhar a Bíblia Sagrada como um livro fechado e a gente canonizar ela, porque a gente tem esse conceito em nós. O mundo ocidental tem esse conceito em nós, de que a Bíblia ela literalmente é a palavra de Deus, então tudo que tem nela é palavra de Deus. E isso é verdade, ela é a palavra de Deus. Só que uma das coisas interessantes que vale a pena como informação a gente saber, é que essa Bíblia, que é a palavra de Deus, mal interpretada, ela foi ferramenta das maiores atrocidades na história da igreja. Não só na história da igreja, mas na história da humanidade. Em nome da Bíblia, morreu muita gente. Em nome da Bíblia, imperadores fizeram cruzadas e mataram pessoas em nome da Bíblia. Adolf Hitler, o precursor da Segunda Guerra Mundial, fez o que fez com as bênçãos da igreja luterana. Choca ouvir isso, não é? Como que um camarada que fez a atrocidade que fez pode ser pautado em bênçãos de uma igreja? É isso aí. Infelizmente, a Bíblia mal lida, ela é a mãe de todas as heresias. Não está tão distante de nós. Olha ao nosso redor. O que está acontecendo com a igreja ao nosso redor? Por que se tem as atrocidades, se fala o que se fala acerca de dinheiro, acerca de dons, acerca de pessoas que colocam-se em si? Cadê o Serginho? Está aqui. Como apóstolas do Apocalipse. Você viu essa, Du? Apóstola do Apocalipse. Por que essa loucura? A Bíblia é mal lida. Uma pessoa que sabe ler um pouquinho, um grupo de pessoas que não tem o hábito da leitura, e ela manipula uma massa gigantesca. John Jones, um pastor americano, pegou um grupo de pessoas da sua igreja, interpretando a Bíblia conforme o seu bel prazer, levou essa igreja para um celeiro e falou que ali estava a passagem para Nova Jerusalém. Ateou fogo no celeiro, a igreja inteira morreu. Em nome da Bíblia. Oi? Isso. Charles Taze Russell. O pastor está falando que ele também fez a mesma coisa. Precursor da Testemunha de Jeová. Então, por que acontecem essas atrocidades? O cara tirou da onde? Né? Qual que foi a ideia dele? Ele tirou a partir de um texto que ele pegou, e ele pregou. Um grupo de pessoas sem o interesse de pegar a Bíblia Sagrada e confirmar se aquilo dizia respeito mesmo ao que ele está falando, acreditou e foi para o celeiro e morreu com a certeza de que no dia ele fechar os olhos aqui e abrir o olho lá na Nova Jerusalém. Então veja que perigo que é. Então o que nós estamos nos propondo aqui é um caminho perigoso. Por quê? Porque a gente parte desse senso comum e tem o outro polo onde as pessoas interpretam da forma com que querem. Nós estamos escolhendo esse caminho do meio, um caminho saudável, um caminho do estudo, um caminho onde você pode levantar a mão e perguntar
Juliano, eu não entendi o que você está falando, você pode me repetir? E eu espero, em nome de Jesus, que você chegar na sua casa, pegue a Bíblia e confirme o que está sendo falado, ou pegue os livros, pegue a história e confirme o que está sendo falado, se condiz com a história mesmo, sim ou não. Acho interessante aquela passagem, quando Paulo entra para uma cidade chamada Bereia, e ele vem de cidade em cidade pregando, e ele chega numa cidade, prega um conflito com os judeus, expulsam ele, pedrada na cabeça, chicotada e tal, e ele chega na cidade de Bereia. Quando ele prega na sinagoga, os judeus pegam a Torá, e diz o texto no livro de Atos, que tudo o que ele falava, os judeus bereanos pegavam a Torá para confirmar, ver se estava realmente de acordo com a lei deles. É isso que a gente tem que fazer. Então, o estudo ele é muito bom, esse caminho é muito bom, mas nós vamos ter que tomar esse cuidado, para a gente não partir do senso comum, e nem a gente ir para esse outro polo extremo, da interpretação literal, e por conta disso a gente olha na história e vê que essa interpretação literal fez a história sangrar, vamos dizer assim. E o segundo ponto é que o estudo estabelece alguns desafios. Quais desafios se estabelecem quando um grupo de pessoas se propõe a estudar a Bíblia Sagrada e a história da igreja? O primeiro é vencer a indisposição para o aprendizado. Eu quero aqui citar 4, dentre tantos, 4 especificamente, né? Eu pensei em muitas coisas, mas numa aula só não dá, e a propósito não é entrar nessa questão, mas vamos listar pelo menos 4. Primeiro, a indisposição ao aprendizado. Por quê? Porque quando fala-se de se aprender, é necessário mudar. É necessário sair do comodismo. É igual mudar de casa. Você vai ter que mexer em coisas que você não queria mexer, vai ter que jogar no lixo coisas que você não queria jogar, que está guardado, aliás, coisas que você nem sabia que estava lá. Quanto tempo que você não estava procurando aquela questão e na mudança você encontrou. Então, o aprendizado desencadeia também esse processo na gente. Desencadeia a mudança, tira a gente do comodismo, tira a gente do ambiente favorável, ambiente seguro, não é? Porque nós já conhecemos, tem pessoas que são extremamente fechadas à mudança. E, uma vez que você se propõe ao estudo, você vai ser obrigado a, pelo menos, cogitar a possibilidade de mudar. Juliano, mudar o quê? Mudar a opinião, mudar um conceito que de repente você estava firmado como verdade, mas que você viu junto com a gente no estudo, de que aquilo que você tinha como verdade, não era de repente daquela forma que você acreditava, e algumas coisas podem ser alteradas. Então está aí uma grande oportunidade para a gente crescer juntos, e aí a gente poder aprender juntos. Um pensador grego, e a gente vai usar muito a referência de pensamentos assim, mas ele falava o seguinte: uma vida sem questionamentos, uma vida que uma pessoa não se questiona, não se pergunta, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Só foi um camarada que, quando se fala sobre pensamento, o nome dele é o primeiro que surge na história. Fala até hoje, 2.500 anos depois. Claro que para nós não é tão interessante como o objeto fundamental do nosso estudo, vamos falar assim, né, que é Jesus. Mas esse camarada está abaixo de Jesus, nosso critério, como algo extremamente fundamental nos estudos acadêmicos, que é um camarada chamado Sócrates. Ele fala: uma vida que não é estudada, uma vida que não se questiona, uma vida que não se pergunta, não vale a pena ser vivida. E o segundo desafio é ser humilde, a começar de mim. A começar de mim. Jesus Cristo, no primeiro grande sermão da montanha, como ficou conhecido, em Mateus capítulo 5, quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, o primeiro tópico que ele coloca é esse. Ele chama um grupo de pessoas, um grupo de judeus, para aprender a partir dos ensinamentos que ele tinha, e quando esse grupo chega, a primeira coisa que ele fala é: bem-aventurado os humildes. Bem-aventurado é os humildes, porque deles é o reino dos céus. Por que ele está falando isso? Não foi à toa. Essa humildade que Jesus está falando, não está falando essa humildade como a gente entende hoje, essa humildade simples, de pessoas simples, que moram numa casa simples, num bairro simples, numa vida simples, não. Humildade significa ser ensinável. Humildade significa
se permitir aprender. Por que ele falou isso para um grupo de judeu? Justamente porque era um grupo de judeu. Começa por aí. Um grupo de pessoas que frequentava a sinagoga todo sábado. Um grupo de pessoas que acreditava na Torá e nos profetas e nos cânticos de salmos, ferrenhamente defendia aquilo com unhas e dentes. Um grupo de pessoas que provavelmente era ou de uma ou de outra escola da época, que defendia uma bandeira. Na época de Jesus existia duas grandes escolas judaicas. A primeira era a escola de Hilel, e a segunda era a escola de Shammai, dois grandes doutores da lei. Então esse grupo de pessoas, no qual Jesus se relaciona, ou era de um grupo, ou era de outro. Então já tinha os julgos desses doutores da lei, a gente vai, quando chegar no tempo apropriado, vamos aprender acerca disso. O que era um julgo de um fariseu, o que era um julgo de um doutor da lei, o que era um julgo de um mestre, de um rabi. E ele está falando para um grupo de pessoas que frequenta a sinagoga todo sábado. E anualmente vai ao templo oferecer sacrifícios e culto a Yahvé. Então ele não está falando com um povo ignorante. Uma das coisas que é importante a gente dar um pontapé inicial para a gente aprender hoje aqui, é de que as pessoas com quem Jesus dialogava não eram pessoas ignorantes no que respeita à lei de Deus. Acho que vale a pena a gente dar 2 minutinhos para explicar isso. Não eram pessoas que nunca tinham ouvido falar acerca da lei de Deus, eram pessoas que conheciam. Existia o que diferenciava os próprios judeus, uma vontade intrínseca no seu nacionalismo, a pertencer a uma nação judaica, que desde pequeno eles se colocavam ao estudo. Eles levavam muito a sério aquilo que Deus tinha falado para Moisés na lei da Torá. Quando o judeu ele chegava aos 6 anos de idade, ele ia para uma escola igual a nossa, todo judeu. Não existe judeu iletrado, não existe judeu analfabeto, não existe. Todo judeu ia para uma escola, igual a nossa, ficaria como a nossa escola fundamental, vamos dizer assim, dentro da nossa cultura. A escola chamava Beit Sefer. O nome dessa escola. Beit Sefer. Vamos ver, conferir se é isso, para não falar besteira. Essa escola tinha a responsabilidade de ensinar aos alunos a Torá. Então iniciava-se nessa escola aos 6 anos de idade e ia até aos 10 anos de idade. Começava aos 6 e ia até os 10 anos aprendendo a Torá. Com 10 anos, o judeu sabia de cor e salteado a Torá. Certo? Então, é interessante a gente entender que os judeus, aos 6 anos, era iniciado na escola, e dos 6 aos 10, ele ia aprender a Torá. Ou seja, se você pegar um judeu de 7 anos, ele sabe muito mais do que você, com respeito à lei. Com 10 anos, ele sabe de cor e salteado. A gente não sabe nem o nome dos livros. Ele sabe a lei. Só a lei em si são 613 códigos. A lei, fora estatuto, fora princípios, só a lei, 613 códigos. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, 613. O camaradinha decorou de cor e salteado, 613. Fora toda a história, porque a história do judeu está nesses 5 livros. A lei está nesses 5 livros. Fora o decálogo, que é o que a gente chama, decálogo, que é as 10 leis, os 10 mandamentos, os 10 grandes mandamentos dados a Moisés. Começa lá com não matarás, não roubarás, adorarás somente a seu Deus e tal. O único Deus, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Fora esses 10, tem mais 603 códigos, né, que estão ali para o povo judeu. E o rapazinho de 6 até o 10 anos de idade, ele está para aprender isso. Quando ele terminava, ele ia para um outro estágio de estudo, que era aí chamado de Talmud, certo? A escola Talmud. E eles eram chamados então de Talmidim, chamava discípulos. Talmud vem de ensino, discípulo. Talmidim, no plural, discípulos.
E ali ele ia aprender então, fora continuar o trabalho da Torá, aprender todos os demais livros que completava o canon do judeu, que eram os livros proféticos, os livros dos profetas maiores, profetas menores, os livros de reis, os livros de salmos. Todos esses, quando terminava então aos 16 anos de idade, dos 10 aos 16, ele sabia, além da Torá, os 5 primeiros livros, de cor e salteado, toda a história de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, livros de Salmos, proféticos, livros históricos, como é o de Neemias, como é o de Esdras, como é o de Esther, como é o de Ruth, como é o de Jó, os profetas maiores, profetas menores, eles sabiam todos. Então, com 16 anos, o judeu saía da escola, se no nosso ensino médio, saía da escola sabendo a Torá e sabendo os livros proféticos, certo? Aí, o que acontecia? Se um rabi, que é dessas duas escolas, visse no judeu, no rapazinho, né, no jovem, no adolescente, algo que pudesse perceber, via aquele que tinha um chamado especial, aí era como se fosse um nível superior, universitário, chamava ele para participar dessa escola. Aí ele ia, debaixo de um jugo de um rabi, para ensinar, para aprender aquilo que era a tradição daí dos rabínicos, aí entra Talmud, Mishnah, Shihad, aí entra todos os livros que são de tradição dos anciãos, de tradição da interpretação da lei. Aí ele ia passar aí até aproximadamente seus quase 30 anos de idade, a ser formado aos pés de um rabi. É aí que surge, lá em Atos, né, quando o apóstolo Paulo ele está em Jerusalém, no encontro com Estevão, ele está nesse nível. O apóstolo Paulo, ele passou por todo esse processo e ele foi chamado para uma escola rabínica, a escola de Léo, e Léo era pai do grande Gamaliel, que está lá em livro de Atos. E o Gamaliel era o rabi da escola de Léo. E Gamaliel era professor do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, o pequeno, né? Saulo, o adolescente, que estava aprendendo aos pés do rabi. Por que era aos pés? Porque o rabi ficava sentado e os criancinhos ficavam aos pés dele, sentados ao redor dele, aprendendo. Então era natural você ver, por exemplo, um judeu, um homem mais velho, que era um rabi, com adolescentes andando ao redor dele, certo? Isso é natural para a gente entender, por exemplo, o que Jesus estava fazendo no templo com 12 anos de idade. A gente fica surpreso em ver Jesus com 12 anos discutindo com os doutores da lei no templo. Nossa, que moleque, nossa! E para o judeu não era nada demais. Por quê? Era natural crianças de 12 anos discutirem com os rabis. Era natural criança de 12 anos, de 14 anos, de 13, estar sentado nas escadarias do templo com o rabi conversando. Isso era natural, então não tem nada de esplendoroso quando você vê Jesus no templo conversando com o rabi. Nossa, Juliano, então, e aí? Você acabou comigo agora que eu acreditava que tinha um diferencial. Mas tem. O que era maravilhoso era um menino de 12 anos interpretar a lei e perguntar coisas que os rabis não conseguiam responder. A diferença era de que a forma com que Jesus interpretava a lei e perguntava para o rabi, os rabinos não conseguiam responder. E é por isso que ficou-se então maravilhado como que esse menino consegue interpretar a lei, como ele consegue, deixando os rabis de boca aberta, falando, mano, quem que é o pai desse garoto? Eu creio que quando José e Maria chegou para tirar, ele falou, graças a Deus que chegou, leve embora que eu ia ficar em maus lençóis, eu não ia conseguir responder essa pergunta, leve embora, sua mãe está te chamando, sabe, de vez em quando é bom acontecer isso com a gente, que vem cada pergunta que a gente fala, mano, me salva. José e Maria foi providencial na vida dos rabinos ali no templo. Eu também não sei. Imagina se pergunta para o pai, fala, quem que é o pai desse garoto? Deixa eu perguntar para o pai, como que ele, esse moleque, como você ensinou ele? Qual foi o rabi? Não foi rabi. Por uma questão da história, é extremamente interessante saber como que Jesus não foi escolhido para nenhuma dessas duas escolas. Jesus não foi escolhido, nem para a escola de Léo, nem para a escola de Shammai, e por nenhum rabi. Porque quando você não era escolhido por um rabi, você voltava para a casa do teu pai e aprendia o ofício do teu pai. E aí o evangelho coloca Jesus como carpinteiro. Porque José era carpinteiro e Jesus aprendeu o ofício do pai então.
É claro que para nós isso tem um significado maravilhoso. Jesus o carpinteiro, mas para um judeu não era assim. E eu estou encerrando já. Então, o segundo desafio é a gente ser humilde para que a gente possa aprender, certo? Tudo bem até aqui? O terceiro é a possibilidade de acreditar que as suas bases de vida, no qual você norteia a sua vida, pode estar equivocado, ou de fé. A forma com que você compreende a fé pode estar equivocado. Eu não coloquei errado, porque erro é uma palavra muito, muito grotesca. Mas equívoco é quando você fala assim, olha, eu cometi um equívoco. É quando eu não tive a intenção de errar e errei. Eu cometi um equívoco, não houve intencional. Não houve nenhuma intenção, não tem nenhum sentimento a mais em cima disso. Então, eu coloquei aqui essa palavra equívoco justamente por conta disso. Porque você, de repente, não teve a intenção de acreditar dessa forma. Você aprendeu assim e você acredita assim. Ponto. A gente vai só realocar a sua compreensão para aquilo que é correto, de uma maneira tranquila. Uma das coisas que é extremamente interessante é o que o bispo Tertuliano, do século de número 2 ou 3, se não me engano, falou acerca disso. Ele falou o seguinte, costume sem verdade é erro envelhecido. Por que costume sem verdade? Porque a gente às vezes tem determinadas verdades para nós, são tão fundamentadas, que a gente nem pergunta de onde que veio. Eu falei do pensamento cristão enquanto senso comum, porque muito do que a gente acredita não está na Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia Sagrada. Vou repetir de novo, não está na Bíblia Sagrada. Parece eco, né? Não está na Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia Sagrada. Porque isso é senso comum. Já percebeu quando você pega uma pessoa que está com dificuldade, o que o senso comum fala para ela? Firme, tudo posso naquele que me fortalece. Senso comum. Texto sem contexto. Não, imagina, você é filho do rei. Senso comum. São textos que você pega sem saber qual é o contexto e são fundamentados, erguidos como pilares na sua vida e que precisam ser abalados, precisam pôr postos no chão para que a palavra de Deus possa ser fundamentada aí e você possa acreditar, aprender e crer da maneira correta. Muito do que a gente tem é senso comum. Aquele texto em Mateus 11, Mateus capítulo número 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senso comum. A palavra original não tem demais coisas. É todas estas coisas. Quando fala estas coisas, nos joga direto para o contexto. A pergunta da interpretação natural de uma exegese simples: que coisas são essas? Então, tudo que você lê, você tem que perguntar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Qual é esse tudo que Paulo está falando? Aí você tem que ir para o texto para saber qual é o tudo. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Você tem que ir para o texto para saber quais são essas coisas. Mas e o meu carrão? Não está no canon. Não, mas e a casa? Não está no evangelho. Isso aí é coisa de Macedo. Isso aí é coisa de, deixa os caras falar lá, mano. Nós aqui não acredita nisso, velho. É o evangelho e ponto. Se tá bom pro seu evangelho, pronto. Se não tá, não precisa nem vir semana que vem, irmão. Começar assim já, para saber qual é que é. É isso. Se não dá suficiente, vem só no culto, no meio do estudo. O pastor que se vire com você. Pastor? E passa a régua. No estudo é isso. Se quiser perguntar, a partir disso, claro. Sempre. E um último para a gente encerrar, que é o quarto desafio, é: não se deita vinho novo em odre velho. O que isso quer dizer? Vinho novo, quando Jesus falou de vinho novo, ele está fazendo uma metáfora ao que ele estava trazendo enquanto mensagem. Mensagem nova, uma nova compreensão, uma nova forma de olhar a lei, uma nova forma de olhar a vida, uma nova forma de olhar a sua própria fé. Jesus faz essa metáfora comparando ao odre. O que é o odre? O odre era uma bolsa de couro tecida artesanalmente pela mão de um judeu, no qual era colocado dentro vinho, e ali o vinho era colocado para ser envelhecido. Não vou entrar
Questões assim, problemáticas, eu não vou entrar no mérito da questão, tá, irmãos? Mas e vinho na Bíblia? Não vamos. É muito pano para manga, muita explicação, muita divergência. Então essas questões de interpretação nesse sentido, nós não vamos entrar em discussão aqui, certo? Questões que têm esse cunho extremamente polêmico, nós não vamos entrar porque esse não é o propósito, certo? Mas o vinho então era colocado para ser envelhecido, e quanto mais envelhecido, melhor o sabor. Tinha saído já aquela acidez, tinha saído já aquela questão, já o vinho meio que azedo igual vinagre. Um odre bom era um odre velho, porque já tinha desgastado, já tinha chegado no seu ponto, já tinha tirado toda aquela questão do couro novo. Então quando você colocava vinho ali, o vinho rapidamente fermentava e tal, e passava-se anos. Só que imagina um odre já há 50 anos com vinho ali dentro. Quem degusta vinho sabe que quanto mais velho, melhor. Você vai nas adegas, sabe que na adega, não, um barril de vinho, quanto mais velho, mais caro é o vinho. Por quê? Melhora o sabor. No odre é a mesma coisa. Só que se você pegasse vinho que tinha acabado de ser feito e colocasse ele em um odre velho, por conta de todo o processo de fermentação, do contato com o vinho, com o couro, ia estourar o odre. O odre não ia resistir, porque o vinho era novo, e tudo que é novo fermenta, cresce, quer sair para fora, quer expandir, e o odre velho já não tinha mais aquela flexibilidade para segurar, para tolerar essa fermentação do vinho. Então, para vinho novo, odre novo, para vinho velho, odre velho. Aí Jesus vem e fala, olha, não se deita vinho novo em odre velho, e não põe remendo de pano novo em pano velho. Pega uma calça jeans bem desgastada, você pega daí um tecido, uma parte do tecido novo e costura esse tecido novo na calça jeans. Não vai dar nem 2 dias da primeira lavada. O que vai acontecer com a calça velha na emenda da costura? As donas de casa me falam, rasga. Por quê? O pano velho não aguenta o pano novo. Olha o que Jesus está falando. Para que vocês possam adquirir o ensinamento novo que eu tenho para vocês, é necessário com que vocês também sejam novo. Não é o nosso caso, da grande parte aqui. Não é só eu, já estou no 34, tem mais alguns aí um pouquinho mais velho, né? Nicodemos, né? Já não é tanto o nosso caso. Mas e aí, qual é que é essa questão? Então, não tem a ver com a casca, graças a Deus. Não tem a ver com a casca. Tem a ver com a consciência. Ou seja, você precisa ter a possibilidade de que a sua consciência seja renovada dia a dia, flexível, ao ponto de você aprender uma informação nova, e essa informação nova não estourar com aquilo que você é, e acabar e se perder. Então, a gente, para poder entender isso, nós vamos lá para o que os jovens estudaram ontem, fiquei sabendo aqui agora, João 3, Nicodemos, né? Não estava aqui ontem, mas vou só dar uma pincelada daquilo que eu tinha estudado para o que nós podemos falar hoje. Vem Nicodemos encontrar Jesus, está isso no Evangelho de João, capítulo número 3. Quem é Nicodemos? Doutor da lei, rabi. Então ele era defensor de uma escola, de uma dessas 2 escolas, ou Shammai ou Hillel. Subentende-se de que ele era da escola de Shammai, uma escola um pouco mais tradicional. Hillel era uma escola um pouco mais liberal. E ele vem para Jesus, resolve encontrar ele de noite, e falar para Jesus assim, ó, Senhor, eu chamo Jesus de mestre, rabi. Na nossa Bíblia está chamado mestre, no hebraico está rabi. Rabi, nós sabemos que tu és o Filho de Deus, porque ninguém fala o que tu fala e faz o que você faz, se Deus não estiver com ele. Então ele chega para Jesus e fala, nós sabemos, grava essa palavra, nós sabemos. A resposta de Jesus é de uma beleza fundamental. Por quê? Porque embora esse camarada chegue falando, nós sabemos, Jesus fala no versículo 3 assim, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo,
não pode ver o reino. Quando Nicodemos fala nós sabemos, ele está colocando nessa interpretação que nós estamos vendo. Eu sei porque eu vejo. Eu sei porque é inegável. O que você faz, que eu estou vendo, ninguém pode fazer se esse não for de Deus. Aí vem Jesus e desconstrói aí. Começa sabendo que quem não nascer de novo não pode nem ver. Então você está falando que você vê, mas na verdade você é cego. Você não está vendo. Aí Nicodemos continua. Como pode um homem velho nascer de novo? Como que pode um odre velho ser um odre novo? Aí vem Jesus e fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, a pergunta de Nicodemos é: como eu, sendo velho, já devia estar aí os seus 60, 70 anos de idade, não é o nosso caso, como que eu posso nascer de novo? Será que, a pergunta de Nicodemos, eu preciso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Olha o camarada, é karma, hindu, espírita. Eu preciso morrer e voltar a nascer de novo? Eu preciso, como que eu, sendo velho, Jesus está falando que eu tenho que ir lá no túmulo da minha mãe? Ô mãe, tem como entrar de volta? Imagina a dona senhora mãe de Nicodemos: não, filho, aqui não faz milagre. O negócio já não vai rolar. Olha a pergunta dele: é mecânico? Eu tenho que nascer de novo aqui para fora? É carnal? Que é a pergunta. Qual que é o nascer de novo? Eu tenho que mudar o quê? Aí Jesus vem e joga para dentro. Aquele que não nascer da água do Espírito, aquele que não nascer da consciência, aquele que não permitir, para aprender algo novo, zerar sua consciência de tudo que já sabe, de todos os seus conceitos, todo o senso comum, colocar o zero, passar a borracha, virar a página, deixar a folha em branco e falar: o que tem para mim ensinar de novo? E a partir de agora a gente constrói uma história nova. Então Jesus está chamando a gente, Nicodemos, a respeito do odre, para um ensinamento que comece do zero. Mas, Juliano, e o que eu já sei? Então, se for conforme o ensinamento, fica. Se não for conforme o evangelho, lixo. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Se for conforme esse novo reino que eu estou trazendo, Nicodemos, tudo que você sabe da lei fica. Se não for conforme o evangelho, sai. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para ver o que é aquilo conforme o evangelho. O que eu sei conforme o evangelho vai ficar. O que eu sei que não é conforme o evangelho vai sair. Então, nascer de novo, essa possibilidade de ser ensinável. Essa mente que tem a capacidade de aprender. Essa mente que tem a disponibilidade de assimilar o novo, de gravar o novo, de aprender o novo e de praticar o novo. Ou seja, isso chama-se conversão. Estou indo para um caminho e eu tenho um caminho novo para mim, me é proposto. Mas qual é o caminho? Eu não sei, é esse. Então eu vou seguir. Mas quem que é o norte? Qual que é o GPS? Então, o GPS que vai te conduzir nesse caminho é o Evangelho. É conforme Jesus. A boa nova é Jesus encarnado. O Evangelho é Jesus encarnado. Então a sua vida, a tua consciência, todo o teu ensinamento tem que começar agora a partir de Jesus. Para isso vai ficar na aula que vem, a primeira aula. Tá tudo bem até aqui? Tá certo? Liberal. A gente poderia se assemelhar, assim, né? Um contexto judaico é totalmente diferente do que a gente vive hoje. A gente poderia, a nível didático, para a gente poder aprender, poderíamos comparar nesse sentido. Uma igreja mais liberal, né, no qual o pastor vem de camisa, camiseta, culto, uma igreja mais tradicional, pastor terno, gravata, todo domingo, né, daí você fala: essa aqui eu não quero não, eu quero aquela, porque aquela é mais liberal. Eu tinha essa opção de escolha para os judeus. Aí vem Jesus, passa a regra e fala: nenhum nem outro, é isso aqui. Certo? O que a gente vai ver então na nossa aula? Eu estou encerrando. Aguenta 5 minutinhos? Mais. Passei, dá tempo de já passar. 5 minutinhos só. Beli, põe por favor o primeiro
primeiro slide. O que a gente vai ver então com o estudo? Isso foi só um bate-papo só hoje, tá, irmão? Não precisa apagar a luz, não precisa. Eu deixei com fundo claro. Tá dando para ler? Então, quando a gente fala do conhecimento do contexto histórico, eu propus um conteúdo programático inicial de estudo que vai ter 7 questões fundamentais para a gente estudar, dentro de tudo que a gente vai estudar. Quando vai terminar, não sei. Falei, pastor, a gente sabe quando começa, quando termina, não sabemos. Então, a gente vai partir do conhecimento da história da igreja. Quando a gente fala da igreja de Cristo, a pergunta que fica é: a igreja é de quem? De Cristo. Segunda pergunta, normal, vamos começar a exercitar essa prática que é fundamental no pensamento cristão. Quem é Cristo? São perguntas fundamentais. Quem, por quê, onde, quando, de interpretação de texto. Vamos lá, língua portuguesa é fundamental, certo? Língua portuguesa, interpretação de texto. Quem, por quê, onde, quando, quem, é fundamental para interpretar o texto. Então, quem é Cristo? A gente vai ter que ir para os evangelhos. Aí você vai chegar nos evangelhos, vai encontrar o Cristo histórico. Está lá nos evangelhos. Beleza. Aí pergunta, qual é o contexto dos evangelhos? É o dos judeus. A pergunta, quem são os judeus? A gente tem que conhecer os judeus. Aonde que veio? Aonde começou? Então, partindo do contexto da ambiência do nosso pensamento cristão, do contexto histórico da igreja, a gente vai nos remeter diretamente lá no começo. Então, nós vamos fazer esse caminho, que a gente não fique boiando no meio da história. Se eu perguntar para você assim, qual é o mundo no Novo Testamento? Vai falar para mim assim, Juliano, é o mundo de Jesus. Oh, não, filhinho, não é o mundo de Jesus. O mundo é o mundo romano. É legal saber isso aí, né? Oi? Ele era os donos. E antes de Roma, então, por que Jesus era judeu, por que a Bíblia foi escrita em grego? Olha que pergunta. A gente vai aprender tudo isso. Porque veio Aristóteles para Jerusalém? Não, filhinho, não. Foi o mundo helênico. Alexandre o Grande difundiu o grego koiné. Mas o grego tem ainda? Não, filhinho, não tem. O grego hoje é outro. O grego koiné é só o bíblico daquela época. Então são coisas importantes a gente aprender para que o nosso olhar, a gente grave e a gente possa então entender. A leitura vai ficar melhor. Vai ver que quando a gente chegarmos assim, você é otimista, que eu acredito que vocês vão estar aqui todo domingo. Mas quando a gente chegar lá no final do ano, temos aí 6 meses, o segundo semestre inteiro para trabalhar, vai ver que a tua leitura da bíblica e o teu conhecimento acerca das bases da história da igreja vai ser maravilhoso. Isso vai contribuir muito para a tua fé pessoal, certo? Então o conhecimento da história ajuda-nos a interpretar com maior clareza os primeiros eventos bíblicos da era cristã. É importante para mim conhecer a igreja, saber de onde que a igreja estava firmada. Ela estava plantada inicialmente em Jerusalém. Então qual foi o conflito? Qual foi a relação da igreja com Jerusalém, com o mundo judeu? A gente tem que entender isso porque todo o contexto se desenrola no evangelho. Se pergunta, por exemplo, por que nos evangelhos existe um conflito entre Jesus e os fariseus? A pergunta fundamental, quem eram os fariseus? Não, filho. Quem que eram os fariseus? Então, para a gente saber, 2 grandes facções, saduceus, não fora esses dois, tinha muitas facções, a gente vai aprender isso. Por que não se podia trabalhar no sábado? Porque eles gostavam de dormir tarde igual o professor Juliano? Não, filhinho, é só o professor Juliano. Eles lá não podiam porque era uma questão judaica da lei, que não se podia trabalhar. A gente vai estudar toda essa questão. Então, o conhecimento da história é fundamental para a gente saber os embates que tem entre Jesus com o seu contexto histórico, cultural, que tem um porquê. Por que Jesus discutia com os fariseus? Aonde surgiu os fariseus? Quando começou a seita farisaica? Tem uma origem, a gente vai saber tudo isso. Porque é importante a gente conhecer a história para compreendermos o contexto dos encontros de Jesus. Passa para mim o primeiro. Então, o primeiro ponto, Jesus veio fazer o que na humanidade? Jesus veio salvar a humanidade, fazer a redenção da humanidade. Então, redenção por quê? Olha aí, você vê que a questão de interpretação é fundamental. Por quê? A pergunta por quê vai estar sempre nos acompanhando.
Por que que Jesus veio salvar a humanidade? Por que que os seres humanos precisavam de salvação? Então, não tem como a gente falar acerca de Jesus se não entender o porquê que ele veio, certo? Então, não se pode entender o ensino acerca da salvação a menos que se esteja familiarizado com a criação e com a queda do homem. Como falei, a gente vai apenas dar uma introdução nesses temas, a gente passa aí para aquilo que é fundamental. Nós não vamos entrar a fundo a questão da salvação, predestinação, né? Vamos lá para João Calvino, João Armínio, não vamos entrar nesse critério, não é o nosso. A nossa caminhada é apenas entender aquilo que é fundamental para dar um norte no nosso estudo. Segundo, a história do período apostólico, ela é vista da perspectiva de como que ela influenciou os acontecimentos do Novo Testamento. Inclusive, a gente vai precisar recuar à era intertestamentária, uma vez que seus eventos afetaram o mundo em que viveram Cristo e os apóstolos. Então, entre Malaquias, que é o último profeta da Bíblia, conhece Malaquias? Não é o tiozão da esquina lá, o Malaquias. É o profeta, filho. Malaquias. Entre Malaquias e o primeiro texto do Novo Testamento, Mateus, tem um período interregno aí de aproximadamente 400 anos, fundamental para a nossa compreensão do mundo no Novo Testamento. O que aconteceu nesses 400 anos? Nossa, muita coisa, muita coisa. O mundo virou do avesso. Nesse período aí a Babilônia caiu, nesse período aí surgiu Alexandre o Grande, nesse período aí Alexandre com 12 anos de reinado dominou o mundo, nesse período aí o mundo grego foi difundido, nesse período aí os dois grandes povos fundamentais depois da morte de Alexandre, Seleucidas e Ptolomeus começaram a batalhar entre si, nesse período aí os dois morreram, surge Roma, nesse período aí surge um povo chamado Asmoneu, família Hashmoneia, os Macabeus, nesse período aí os Macabeus dominam, expulsa Seleucidas, Ptolomeu, domina a região, governa durante alguns anos, nesse período aí ele vê que vai perder, chama a Roma vem para ajudar ele, dar um socorro, nesse período aí surge Herodes o Grande morrendo de medo do povo macabeu se levantar, e ele poder se permanecer no trono, resolve matar todos os seus filhos, ele teve 10 esposas, ele faz um conchavo com Roma, querendo agradar César, constrói tudo o que a gente vê no mundo, no Jerusalém, hoje você vai visitar lá Massada, Cesareia Filipai, o nome da cidade Cesareia, que você vê direto nos evangelhos, o nome da cidade é Cesareia Filipai. Cesareia é porque é homenagem a César, e Filipe era o nome do Felipe Antipas, filho de Herodes. Né? Então, olha para você que coisa interessante você saber, olha quanta coisa que passou batido que você não aprendeu. Nesse período aí, é que surge Jesus de Nazaré. É nesse período que acontece um mundo que está no Novo Testamento, que a gente tem que voltar para trás para conhecer o contexto histórico, para entender o que aconteceu nesse período, para que a gente possa compreender os evangelhos do Novo Testamento. Tá certo, pessoal? Para a gente encerrar rapidinho, então, qual que vai ser o terceiro objeto do nosso estudo? O estudo cronológico da história é determinação de datas e sequências apropriadas dos acontecimentos, também é vital a uma interpretação adequada da palavra de Deus. Então, quando eu ouço o nome Herodes no Novo Testamento, qual Herodes é? Oxe, tem mais de um? Não, filhinho, tem mais de um. Tem mais de um. Tem Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Antípadro, Herodes Filipe, olha quanto Herodes. E aí, qual que era desse barato aí desses Herodes? Então, um matou e perseguiu os bebezinhos quando Jesus nasceu, pediu para matar todo mundo com 2 anos para baixo. O outro que estava presente no julgamento de Jesus, foi para ele, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, um dos últimos filhos que ficou com a tetrarquia. Nossa, deu nó na cabeça agora, Juliano. A gente vai aprender tudo isso, não esquenta a cabeça. Está vendo como é interessante aprender? Então é importante a gente saber quem é quem, não quebra-cabeça. O que vai fazer? Jogamos a peça aqui na mesa, e juntos, domingo a domingo, a gente vai pegar uma pecinha e colocar e montar todo o quebra-cabeça. E no final, quem dera a gente se encontre junto lá no céu para ver o quebra-cabeça montado. Não é? Quarto, os gregos e o seu programa de helenização lançaram a base da cultura da era do Novo Testamento. Muitos dos conflitos e das lutas existentes nos dias de Jesus e da igreja foram consequências do governo de Alexandre o Grande e os seus sucessores.
Então, esse período é o período intertestamentário. Quinto, os romanos exerceram influência imediata ao mesmo tempo em que controlavam o governo e as rédeas econômicas da nação, afetando as práticas culturais e religiosas da época. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma pinceladinha rápida, só para você degustar. Na época de Jesus, o sumo sacerdócio não tinha a ver tanto com a genealogia, como foi lá atrás com Arão. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava o pontífice máximo do sacerdócio judaico para ser aquele ano. Então era uma questão agora de remuneração. Então Caifás só era sumo sacerdote porque comprou. Anás, que era o segundo, só era porque comprou. Então só era sumo sacerdote quem tinha dinheiro. Juliana, onde está isso? Está na história, filhinho, a gente chega lá. Sexto, o conhecimento de costumes e práticas judaicas ajuda-nos a entender os conflitos que Jesus enfrentou no seu ministério. Visto que os conflitos de Jesus com os fariseus desempenharam um papel tão proeminente nos evangelhos, alguns até se surpreendem ao descobrir que muitas das facções e seitas do judaísmo eram bem diferentes dos fariseus legalistas e que tinham compreensão espiritual da lei. Então a gente vai ver, além dos fariseus e saduceus, tem outras facções que é interessante a gente conhecer também. E último, sétimo, aí então, os estudos, que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, dedicados a Jesus, os apóstolos e a Paulo e a igreja, reúnem então os fatos históricos registrados no Novo Testamento. Visto que esses fatos encontram-se espalhados em sua página, será mais proveitoso a gente apresentar esses fatos ordem a ordem. Primeiro de Jesus, depois dos apóstolos, depois a igreja, depois o apóstolo das igrejas, né? Paulo, como foi conhecido, apóstolo dos apóstolos. A gente vai estudar então mais para frente. Então é importante a gente conhecer a história. Não vou me prolongar muito na história, para que a gente não fique, ter pouco tempo para Jesus, mas você vê que é interessante conhecer a história, porque muitas das coisas que ficaram na época de Jesus é fundamental para o nosso conhecimento. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida rapidinho, só para a gente encerrar? Tem? Não? Então, quem falou aí? Não? Então, beleza. Fala, Joel. Não, Felipe. Então, tá certo. Eu espero vocês domingo que vem, às 9 horas, para tomarmos um café. 9h30 a gente começa essa série de estudo para a gente poder aprender um pouco mais. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.